Dos assuntos mais comentados essa semana foi a questão do inquérito aberto por Toffoli no STF, presidido por Alexandre de Moraes. O STF alega uma série de questões como sendo tudo fake news. Tudo que se diz é fake news, tudo tem que ser enquadrado. Olha, primeiro que o inquérito é ilegal, porque ele não poderia ter sido aberto pelo STF, e sim pela Procuradoria-Geral da União. Então já começou ilegal. Mas tudo bem, eu acho que ninguém precisa fazer fake news com o STF. Ninguém precisa inventar nada. Ali já acontecem as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Para quem não tem conhecimento, eu vou relatar algumas. Por exemplo, na DPF 378, que o STF votou, ela falava sobre votação secreta na Câmara Federal. O ministro Teori Zavascki, já falecido, ele havia votado e defendido o voto dele. O ministro Barroso, quando foi votar, o ministro Barroso, que se acha um iluminado, né? Ele, ao dar o voto dele, ele leu o texto do que dizia a Constituição, e a frase terminava assim: e nas eleições, e nas demais eleições. Esse trecho ele omitiu. Se você quiser ver o quanto é vergonhoso, basta pesquisar. Voto do ministro Barroso na DPF 378. Para quem tiver interesse, isso está no YouTube. Outra coisa, prescrição. Veja, os processos contra Collor, Jucá, Serra, Aécio, Jader, tudo prescreveu. Tudo caducou nas gavetas do STF. Eles já não podem ser mais punidos, ladrões que são, né? Estou falando de ladrões, veja, Collor, Jucá, Serra, Aécio e Jader. Eles não podem ser punidos por esses processos que foram prescritos porque houve perda de prazo, né? Agora, se o STF é o único que pode julgar esses senhores porque eles têm foro privilegiado, por que deixa isso caducar? Outra coisa, a questão de soltura de preso. Pouco tempo chegou até o ministro Marco Aurélio o pedido de soltura de Elias Maluco. Ele autorizou a soltura desse indivíduo. O que esse indivíduo fez? Ele matou o jornalista Tim Lopes. Como foi que ele matou o jornalista Tim Lopes? Ele usou uma modalidade chamada micro-ondas. Para quem não sabe, micro-ondas é assim: empilha-se alguns pneus de caminhão, 5, 6, 7, 10 pneus, coloca a pessoa viva dentro, taca gasolina nos pneus e põe fogo. Ele só fez isso, tá? E o ministro Marco Aurélio achou que ele devia ser solto. Só não foi porque a pressão foi muito grande, mas se ninguém tivesse pressionado, ele seria solto. Outra coisa, ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes foi flagrado pela Polícia Federal em conversas com Silval Barbosa, ex-governador de Mato Grosso. Silval Barbosa é ladrão confesso. Ele, para escapar da cadeia, ele confessou todos os crimes dele, todos os roubos, entregou um monte de gente, fez delação premiada, né? E o Gilmar Mendes foi flagrado conversando ao telefone com o Silval Barbosa, se solidarizando com ele, hein? Quem quiser ver também, basta digitar no YouTube aí, Gilmar Mendes e Silval Barbosa. O ministro Dias Toffoli, no voto sobre o compartilhamento de dados da Receita Federal com o COAF, ele deu um voto tão complicado, mas tão complicado que nem ele entendia, a ponto do ministro Barroso falar para ele: ministro, a língua que o senhor está falando deve ser javanês, eu não estou entendendo. Ninguém conseguiu entender nada. Alguns ali na hora ficaram calados para não deixar a situação mais vexatória do que ela já era. Então, contra esses senhores que fazem isso daí, precisa fazer fake news? Não precisa. O que eles fazem lá já é vergonhoso por demais.
E por que isso não muda? Isso não muda porque isso está na mão de uma única pessoa. A princípio, isso deveria estar na mão do Senado, e o Senado decidir por impeachment de ministro. O Senado não faz por uma única razão. O Senado está na mão de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é o presidente do Senado. Na última eleição era para ter sido, o candidato mais provável era Renan Calheiros. Acontece que houve um movimento muito grande porque as práticas de Renan Calheiros, que também é réu no STF, as práticas de Renan Calheiros são práticas corruptas e todo mundo conhece, não é novidade para ninguém. Aí, como Alcolumbre é sangue novo na política nacional, ele era um vereador na cidade de Macapá, no estado do Amapá, e ele candidatou ao Senado e venceu a eleição. E como existe essa ideia, vamos colocar sangue novo para ver se muda alguma coisa, colocaram, foi a pior coisa. Não se sabe se seria pior com Renan ou se está sendo pior com Alcolumbre, não se sabe, mas está sendo muito ruim, o fato é esse. Por quê? Porque o Alcolumbre, tal como dizia, salvo engano, Luís XIV ou Luís XV, rei da França, dizia, o Estado sou eu, ele acha que o Senado é ele. As decisões mais importantes, ele não costuma submeter à mesa do Senado, para todos os senadores decidir. Ele não leva a plenário. O que ele faz com relação ao impeachment, a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo? Ele simplesmente pede para um advogado nomeado por ele fazer um parecer contrário, pronto, apresenta esse parecer e engaveta. Agora, o advogado é nomeado por ele. Claro que o advogado vai escrever o que ele quiser no parecer, mas é inconstitucional, totalmente inconstitucional. E como que isso muda? Só tem um jeito de mudar, pressionando os senadores, para que os senadores pressionem Alcolumbre, todos os senadores. É um pouco difícil, por quê? Porque o Alcolumbre faz isso por algumas razões. Ele tem muita vontade de ser presidente outra vez do Senado, agora em fevereiro, ele quer candidatar outra vez. A Constituição não permite a reeleição para a presidência do Senado e nem da Câmara, mas ele quer. Ele vai submeter essa vontade dele ao STF. Para o STF dizer que é possível não custa nada, porque do STF você não precisa duvidar de nada. Tudo é possível ali dentro. Então é mais uma espécie de uma barganha. Ele não submete os pedidos de impeachment dos ministros do STF, enquanto que os ministros do STF protegem ele e esses que eu disse que os processos prescreveram, perderam prazo. Collor, Jucá, Serra, Aécio, Jader, tudo figurinha carimbada, muito conhecidos da Polícia Federal. Né? A Polícia Federal faz o trabalho, mas quando chega no STF, para isso andar é a coisa mais difícil do mundo. Então, se esse vídeo chegar a você que é de Macapá, no estado do Amapá, o Alcolumbre está angariando muito recurso para tentar eleger o irmão dele, prefeito de Macapá. Está na hora de você, que não concorda com tudo isso que eu disse, pressionar, dizer, olha, o voto vai custar caro, tá? Se você não começar a agir a favor do país, simplesmente você não vai ter o voto para o seu irmão ser prefeito de Macapá.